Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Que alegria poder estar com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o livro de Êxodo. Pois é, temos diante de nós uma literatura maravilhosa que vai descortinar princípios importantíssimos que dão base para a fé cristã e não apenas para a fé judaica. Nós estamos diante de um livro que nos leva a praticamente 2000 anos antes de Cristo, 1500 anos no mínimo antes de Cristo. Nós estamos falando de um período de constituição daquilo que é básico na história dos hebreus. O livro de Êxodo, ele está basicamente dividido em duas partes. A primeira parte trata da libertação do Egito, a instituição da Páscoa, correto? E a segunda parte, ela vai falar sobre a instituição dos mandamentos, como Deus ele elaborou o seu código de leis e com isso veio também a ordenança para a construção do tabernáculo, para a realização das festas e todo o significado teológico dessas construções, desses empreendimentos e também desses acontecimentos. Nessa nossa rápida conversa, nós vamos falar um pouco sobre soberania de Deus a partir do próprio evento do Êxodo, da saída, porque Êxodo significa essa mudança, mas é praticamente um recomeço, um renovo, uma renovação, como se fosse uma nova criação. Isso representa teologicamente o Êxodo para nós, como representou para os hebreus naquele contexto sob a liderança de Moisés. E nós vamos procurar estabelecer alguns paralelos com figuras, com acontecimentos, com personagens e a pessoa de Jesus, sua vida, sua obra, seu ministério, sua morte e sua ressurreição. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mackintosh, na sua série de comentários bíblicos, ele diz que o principal tema deste livro é a redenção. A redenção enquanto libertação num primeiro momento, mas ele já faz a ligação com a obra de Jesus Cristo. E essa redenção não foi um plano B de Deus. Na verdade, nós sabemos que antes do Senhor criar, chamar à existência, plantar a primeira árvore, já havia uma cruz no seu coração. Caio Fábio chega a dizer que a cruz, ela é uma manifestação histórica de um projeto, de um propósito eterno. Deus, na sua soberania, ele já estava articulando o seu plano de salvação e de redenção desde o Gênesis, como já vimos nos estudos anteriores. Nós podemos ver o propósito e a soberania de Deus se cumprindo, por exemplo, nas agruras vividas pelos hebreus no Egito. Podemos ver nos desencontros que acometeram a vida de José e como que soberanamente o Senhor o levou justamente para o cumprimento de suas promessas. Aqui vale a pena abrirmos um parênteses para dizer: Deus é tão soberano que Ele usa os nossos erros, os nossos acertos, Ele usa bênçãos, Ele usa situações de aparente maldição, Ele usa antagonismos, Ele usa as aparentes articulações humanas, Ele usa as canetas dos poderosos. Há quem diga que o mundo ele é dominado por pouquíssimas famílias que são as mais poderosas. Na verdade, Deus dá risada disso tudo, porque Ele se vale mesmo dessas maracutaias poderosas dos soberanos dessa terra para cumprir os seus propósitos e os seus projetos. Deus, de fato, Ele é soberano e poderoso. Na página 6, Mackintosh, do seu comentário, ele diz: o Senhor serve-se de uma variedade infinita de agentes para realizar seus propósitos inescrutáveis. Ele é tão soberano ao ponto de usar forças antagônicas. Como Deus ele leva, por exemplo, analise comigo, o coração de Faraó para uma decisão que ele quer como Deus. E aí,
surge uma pergunta: por que Deus tornou duro o coração de Faraó? Bom, eu penso que não haveria uma outra forma de gerar temor, ainda que não fosse um temor para a salvação, do que mostrar quem é que de fato estava no comando. Tão comandante, tão soberano, inclusive poderoso, não é? Para converter, para direcionar o coração de Faraó para aquilo que queria. Deus endurece o coração de quem Ele quer e Ele amolece o coração de quem Ele quer. Não pense você que você aceitou a Jesus porque você quis. Evangelho de João, capítulo 15, diz o seguinte: não fostes vós quem me escolheste, eu vos escolhi. Eu carimbei o coração de vocês com sede de salvação. Se não fosse esse agir de Deus, nós não seríamos capazes das respostas menores, mais ínfimas a esse Deus. Se dizemos sim para Ele, se temos sede dEle, se temos fome dEle, tudo isso é Ele mesmo quem gera em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Olha o que diz Jó, capítulo 15, verso 26. Quão grande é, portanto, a estultícia do débil mortal que se levanta contra o Deus eterno, arremetida com os pontos grossos dos seus escudos. Querido, Faraó, ele foi alvo da manipulação de Deus. Eu li o texto de Jó. Quando nós lemos os primeiros capítulos de Jó, o que é que nós enxergamos ali? O Senhor Eterno lançou a isca e Satanás pegou. Tamanha é a sabedoria deste Deus. Então, olha o que diz esse comentário bíblico já citado. Era como se o monarca do Egito tivesse procurado deter com uma fraca mão a matéria do oceano, impedir a multiplicação daqueles que eram objetos dos propósitos eternos do Senhor. Nem mesmo Faraó, com todo o seu poderio, poderia impedir o cumprimento do propósito eterno de Deus. Nós vemos essa soberania de Deus no controle dos antagônicos. Mas nós também vemos a soberania de Deus na sua resposta a Moisés. Moisés, chamado por Deus, ele titubeou, ele duvidou. Quem sou eu? Eu vou falar em nome de quem? O que eu vou dizer a Faraó? O que eu vou dizer aos meus compatriotas? E no capítulo 3, verso 14, nós temos uma palavra linda que o Senhor entregou a Moisés como resposta. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O que significa esse termo? De onde provém o nome Yahvé e Jeová, ou Jeová, essa é a raiz hebraica aqui. Significa aquele que veio a existir, aquele que acontece, aquele que simplesmente é. Ele não só está numa posição. Os faraós, os grandes líderes, os reinos desta terra são passageiros, mas esse Deus, esse ser incriado, o início e o fim de todas as coisas, é aquele que sustenta tudo pela manifestação do seu poder. E essa declaração, eu sou, ela significava para Moisés de uma forma muito prática: ele simplesmente é, ele me basta, ele me supre por completo. Jesus se apropria desta palavra, desta declaração, e falando, por exemplo, a um doutor da lei, ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Evangelho de João, capítulo 8, verso 58. Como é importante sabermos disso. Jesus não é um semideus, um Deus menor. Ele é o próprio Deus. Colossenses vai dizer que nele habita toda a plenitude de Deus. Ele estava presente na criação, já vimos isso. Por isso Deus diz: façamos, o verbo está no plural. Ali estava presente o Pai, ali estava presente o Filho, ali estava presente a pessoa do Espírito Santo. E Jesus então, essas palavras suas são registradas sobretudo no Evangelho de João.
Ele diz de uma forma categórica: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Em outras porções bíblicas, o Senhor Jesus declarou: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, aleluia, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Como é maravilhoso para nós sabermos que, a despeito das investidas do reino das trevas, a despeito das injustiças, das maracutaias que as pessoas podem armar contra nós, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele simplesmente é. É maravilhoso saber disso, mas ao mesmo tempo, esse Deus soberano se revela de uma forma graciosa e misericordiosa. No Horebe, na Epifania a Moisés, quando o Senhor apareceu no meio da sarça de fogo ardente, ali Ele revelou santidade, ali Ele revelou glória. Tira a sandália dos teus pés, experimenta da minha presença, deixa eu santificar você com a minha presença, Moisés. Interessante que essa palavra também foi dada a Josué, lá em Josué capítulo 5, quando ele está ao pé de Jericó. Há ali uma outra revelação, uma epifania do próprio Deus, que diz a ele: tira as sandálias dos teus pés, desfruta da minha santidade, desfruta da minha presença. Esse Deus, cuja santidade se revelou no Horebe, Ele também revelou a sua graça no propósito da sua descida. Quando nós lemos Êxodo, capítulo de número 3, o verso 8 diz: por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa terra e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Ele ouve o clamor, ele vê a aflição e ele desce para salvar. Você sabe que é exatamente isso que diferenciava o Deus dos hebreus dos deuses pagãos. Os deuses pagãos eram entidades impessoais, eram energias cósmicas com quem não se podia desenvolver um tipo de relacionamento. Eram forças e entidades que exigiam sacrifícios, como Deus Moloque, inclusive de crianças. Quando nós lemos Gênesis 22, o possível sacrifício de Isaac, há ali uma contestação a essa idolatria que sacrificava crianças. Mas esse Deus que se revelou a Moisés, ele não é só uma força cósmica. Ele é uma pessoa revelada em Cristo Jesus. E ali diz a palavra, nós temos uma espécie de encarnação nessa epifania de Deus. Ele vem e pessoalmente ele resolve. E ele capacita alguém, no caso Moisés, para resolver a parada, para trazer libertação àquele povo. A soberania de Deus é uma soberania condescendente, presente, graciosa. É sobre isso que fala o livro de Êxodo. Agora, Moisés, ele pode ser considerado um tipo de Cristo, já que nós estamos aqui pensando numa leitura cristocêntrica do livro de Êxodo? Num primeiro momento a gente pode pensar, não, porque Moisés matou, Moisés, ele teve as suas dificuldades, ele duvidou do chamado de Deus, mas fato é que, se considerarmos que Moisés, ele foi uma sombra, mas foi uma sombra, ele foi um reflexo, ainda que tênue, mas ele de alguma forma representou sim a Cristo. Nós poderíamos falar, em primeiro lugar, ele assim o representou porque foi um instrumento de libertação. Assim como Cristo foi o meio pelo qual fomos salvos na cruz do Calvário. Vamos nos lembrar que Cristo, ele morre na Páscoa judaica, para dar a esse evento, que até então significava apenas libertação da opressão, um novo significado.
Cristo, o Cordeiro nosso, morrendo na Páscoa, ele atribui a esse significado de libertação esse sentido de redenção eterna. Ele nos libertou não apenas de uma opressão provisória, mas ele nos libertou das garras eternas do inferno. Com a sua morte, mas acima de tudo com a sua redenção. Moisés é um tipo de Cristo, um instrumento de libertação. Mas quando ele também escolhe o caminho marginal, ele abre mão do luxo, das benesses do palácio para caminhar com o povo. E Hebreus vai dizer que Jesus não se envergonhou de ser chamado nosso irmão, assim como Moisés não se envergonhou de deixar o palácio para se unir aos seus compatriotas. Há um outro tipo muito clássico de Cristo no livro de Êxodo, o Cordeiro Pascal. Na verdade, esse é um dos símbolos principais que caracteriza quem é Jesus, a sua obra e a sua maravilhosa salvação. Como é lindo esse nosso Jesus! Ao mesmo tempo em que ele é o sacerdote perfeito, diz Hebreus, que pode se compadecer das nossas fraquezas, ele também se apresentou como Cordeiro perfeito, imaculado. Nós sabemos que na instituição da Páscoa algumas ordens foram passadas. Se lermos, por exemplo, o Êxodo capítulo 12, veremos isso. No mês de Abib, ao 10º dia, um cordeiro deveria ser imolado, macho, sem defeito, de 1 ano. E no 14º dia, ele deveria ser queimado, assado. E ele deveria ser servido para a família, acompanhado de ervas amargas. Pães asmos deveriam ser comidos também durante 7 dias. Do 14º ao 21º dia, se comemorava a principal Páscoa dos hebreus, a principal festa, que era justamente a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, ou a festa da Páscoa. E então, ao ser sacrificado, qual foi a ordem de Deus? Que quando fosse sacrificado o cordeiro, se colocasse nos umbrais, nas vergas das portas das casas, esse sangue, que seria a proteção, o anjo da morte passaria por cima. Isso é Páscoa, passagem, passar por cima. Ou seja, o anjo da morte não entraria naquela casa e aquelas pessoas seriam então preservadas. Nós poderíamos falar aqui sobre muitos detalhes da Páscoa, mas é importante que você saiba que quando João Batista, ele viu Jesus, ele disse palavras maravilhosas. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado, exaltado e glorificado seja o seu nome. Eu quero entrar na segunda parte do livro. Vou procurar ser mais rápido agora para a gente honrar o tempo. Porque nessa segunda parte, nós temos a instituição do Código de Leis, nós temos os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20 nos fala exatamente sobre isso, mas nós temos também a instituição das festas. Nós não vamos falar sobre a festa, eu falei sobre a Páscoa um pouco, mas também tem a festa da cega, dos primeiros frutos, não é, das primícias, e a festa da colheita. Eram 3 principais festas. Nessa segunda parte nós também temos a ordem para a construção do tabernáculo e toda a sua simbologia. Agora, se nós formos falar sobre os 10 mandamentos, assim como na criação, Deus estabeleceu a ordem, a forma, Deus estabeleceu mandamentos para o relacionamento com Ele, mandamentos mais gerais, agora, nessa retomada da vida, nessa libertação, nessa saída do Egito para a terra prometida, Deus novamente estabelece mandamentos. E agora mandamentos mais específicos, que em suma, buscavam regular o relacionamento do homem e da mulher com ele e o relacionamento desse homem com o seu próximo. Interessante notar que a maioria dos mandamentos não falam sobre o homem e Deus, mas falam sobre o homem e o homem. Deus já sabia que essas relações humanas iriam se comprometer muito pela cobiça, pela idolatria, pela inveja, pelo orgulho, pela desonra. Então vale a pena olharmos para os 10 mandamentos como princípios para o nosso relacionamento com Deus e também para o nosso relacionamento com o próximo. Ninguém, exceto Jesus, conseguiu cumprir plenamente tais mandamentos. O Senhor enviou patriarcas,
juízes, reis, profetas, nenhum conseguiu. Ninguém, nenhum grupo. Mas Cristo, o servo totalmente obediente. Ele foi para a cruz como um inocente e ele então fez o papel que seria o nosso papel. Jesus, ao falar sobre os 10 mandamentos, ele disse: você conhece a lei? Falou a certo doutor. Como você lê os 10 mandamentos? Então disse o homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Os mandamentos não como meras repetições de orações, mas os mandamentos como estilo e rotina de vida. Há também, no livro de Êxodo, uma ordem para a construção do tabernáculo. Se entendermos o tabernáculo, suas medidas, seus utensílios, suas cores, a forma como foi construído, nós vamos entender muitas coisas da teologia cristã. Não temos como falar sobre todos os compartimentos do tabernáculo, o átrio, o santo lugar, a mesa, propiciatório. Nós não conseguimos falar sobre tudo isso, mas eu quero falar com você, para a gente ir encerrando aqui, sobre o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. Esse era o compartimento mais íntimo do tabernáculo. E ele era separado do átrio ou do santo lugar por uma cortina muito espessa, que não poderia ser rasgada por nenhum homem. Essa cortina, ela tinha tantas costuras, ela feita com tantos tecidos grossos, que apenas grupos de animais poderiam, com a sua força, então, cortar esse véu espesso. A Bíblia diz que uma vez por ano, no dia da expiação, você pode conferir isso depois em Levítico 16. O sacerdote, após uma autopurificação, ele adentrava ao Santíssimo, ao Santo dos Santos, e ali ele aspergia o sangue de um animal puro que fora imolado sobre a Arca da Aliança que estava dentro do Santo dos Santos. A tábua que fechava a arca, aquele caixote, era chamada de propiciatório, feita todo esse aparato com ouro puro que revestia peças de madeira, madeira de acácia. Então o sacerdote aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório, sobre o próprio propiciatório. E ali ele intercedia pelos hebreus. Ali ele intercedia pelos judeus e posteriormente pelas 12 tribos de Israel. O significado teológico disso? A redenção. O sangue através do qual somos olhados por Deus. Não há salvação senão pelo meio do sangue. Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sobre o propiciatório havia 2 querubins que olhavam para o propiciatório. Esse olhar dos querubins representa o olhar de Deus, o julgamento de Deus. E entre os anjos e as tábuas da lei estava o sangue derramado. Em suma, jamais conseguiríamos cumprir as determinações, os mandamentos de Deus, não fosse pelo sacrifício de Jesus, não fosse pelo sangue, por meio do sangue derramado. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mateus 27, 51. Toda a separação foi quebrada. Ali passamos a ter livre acesso ao Santo dos Santos. Você já ouviu essa expressão? Tem até uma música que cantamos que diz isso. Quem já pisou no Santo dos Santos? Hoje essa expressão representa para nós um lugar de intimidade. Diante do trono da graça, nós só podemos comparecer diante dele pelos méritos de Jesus. Ninguém pode, batendo no peito pelos seus próprios méritos, chegar nas recâmaras reais, a não ser pelo novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo. Amados, nós não temos mais tempo, mas este é um livro fantástico que vale a pena ser estudado com muito temor e tremor. Eu termino dizendo que, do mesmo jeito que o Senhor ordenou a construção de um tabernáculo para habitar provisoriamente entre o seu povo, João,
capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne, tabernaculou e armou tenda entre nós. Se fez totalmente presente na pessoa de Jesus e compartilhou conosco da sua glória. Ele veio tornar-se nosso irmão para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Deus abençoe você, uma excelente leitura. Eu espero que você cresça no conhecimento da palavra do Senhor. Até o próximo encontro. Tchau, gente. Até mais.